Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser uma tomada única direta, tá? Não vou fazer nenhum corte. Isso aqui vai ser um pouco do dia a dia de, por exemplo, como que acontece a etiquetagem das peças, algumas revisões. Aqui é uma placa fonte de monitor. Isso daqui, essas placas que vocês vão ver que eu fazendo o processamento delas já foram todas testadas. Elas ficam 12 horas ligadas, tá? Então, o que é feito assim? Primeiro passo é dar uma limpada, sabe? Tirar o grosso assim, porque armazena muito, né? O monitor fica parado. E aí, essas placas de LCD TFT, lâmpada fluorescente, sempre tem que ressoldar aqui, ó. Vocês já vão ver o que é isso daqui. Ó, quando a solda não fica uma bolinha perfeita, quer dizer que o ferro não está muito quente. Se fica uma esfera, quer dizer que a solda ficou ruim. A solda sempre tem que ficar um cone. Isso aqui é uma bobina que ela faz a conversão da tensão da própria placa para a alimentação das lâmpadas. É muito comum esquentar isso daqui e dar solda fria. Então, mesmo depois de ter feito os testes, quem faz o processamento da peça, no caso sou eu, tem que refazer a solda aqui, como vocês estão vendo. Porque mantém a vida útil da placa por muito mais tempo, tá? Porque a próxima pessoa que for comprar essa placa, ela vai usar por mais tempo, certo? E aí o que acontece? O problema é que vocês vão perder a vida útil dela, né? Então olha só, daí só para deixar mais elegante, né? Mais apresentável, eu coloco aqui a abraçadeira. Tá vendo? Isso aqui vai ser um vídeo gravado como se fosse uma live, tá? Mas como o meu celular é ruim, não dá para gravar a live. Daí eu sempre coloco o lacre também. Aqui no caso, como fui eu o responsável, então aqui vai meu nome. Mas aqui, se for outras pessoas testando, aí vai ter outros nomes aqui, porque o meu nome é Márcio. Aí por quê? Cara, às vezes acontece assim, ó, de vender uma peça e o cliente vai e troca o componente, arranca um componente. Então, nos componentes principais, os que mais dão problema, como no caso aqui, geralmente é o componente chaveador, que eu acho que é... Deixa eu ver. Esse aqui é o diodo de saída. É esse aqui, ó. Aqui é o primário, aqui chaveia, aqui define o primário e o secundário. Aqui tem uma nova conversão. Aqui ele transforma de novo, entre aspas, a tensão alternada em contínua. Daí é o filtro final. Porque assim, ó, por exemplo, vamos supor que seja o João. Não tem nenhum João aqui, mas vamos supor que é o João quem testou essa placa. Se, por exemplo, deu um erro, eu consigo identificar quem que errou o teste da placa. E aí eu consigo treinar melhor o técnico para ele não repetir esse erro, entende? Mas assim, a partir do momento em que ela já está aqui na bancada e já fazendo esse processo, ela já está perfeito o funcionamento dela. Ela ficou 12 horas rodando, e aí por que precisa deixar 12 horas rodando? Porque daí a gente tem certeza que a placa aguentou o teste, que esse daí se chama o teste de carga. Apenas a placa ter as tensões de saída aqui, por exemplo, com múltiplo vocês conseguem, de boa. Mas sem o teste de carga nessas 12 horas, ou seja, a placa tendo corrente elevada percorrendo por ela, aí é certeza que a placa está em funcionamento. Pois, pelo contrário, isso não acontece. Então eu só vou fazer aqui rapidinho, até para vocês não perderem tempo muito aqui. Aí eu vou pegando esses lacres, é o lacre de casca de ovo. Daí aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui mesmo. Dá pra deixar aqui, ó. Porque daí o cara, se for tirar, ele vai... Se for tentar trocar de placa ou assim, não vai conseguir, né? E outro macete é vocês terem sempre o número de série da placa, que é esse daqui, ó. Isso aqui é como se fosse o CPF da placa. Então, esse aqui terminamos. Aí, ó, pra vocês verem, na caixinha acompanha a marca e o modelo, ó, do monitor. Aí se precisa tirar ideias, é bivolt? Tá aqui, ó, 100 até 240 volts e funciona na frequência 50 e 60 Hz.
Por exemplo, se vocês estiverem no Paraguai, lá a frequência é 50 Hz. É para isso que serve a identificação da frequência. Não que vá se utilizar muito, né? Ó, mesma coisa, que a placa lógica dessa daqui. As duas testaram juntos. Mas não vale a pena vender junto o monitor completo? Não, não vale a pena. Alguns casos, equipamentos antigos, não vale a pena porque dá muito defeito, muito retorno. Por curiosidade, uma vez eu vendi um monitor para Tangará da Serra, Mato Grosso, que é, curiosamente, a cidade de onde eu vim. Eu morava lá antes de vir para cá, para o Paraná. E o cliente ficou alguns dias com o monitor, mas ele começou a ver que de noite ele via que a placa não, a tela ficava avermelhada e o Windows dele era pirata. Daí quando o Windows é pirata, ele fica com aquela cor preta da tela, sabe? Quando não faz ativação. E aí ele perdeu, cara. E aí ele perdeu não, né? Daí eu mesmo que fui atender ele, aí eu vi que ele não tinha culpa, não foi transporte nem nada. Aí eu fiz o recebimento do monitor. Aí eu paguei o frete, tudo, né? Tive que dar garantias, aí não tem como fugir. E aí foi uma das coisas que eu fui ver, não, cara, não vale a pena. E olha que a tela ficou 12 horas direto. E mesmo assim deu problema. Mas faz parte, né? Ó, outra coisa, as placas parecem muito parecidas, né, entre uma e outra. Deixa eu pegar aqui. Mesmo sendo modelos diferentes, a gente recomenda a compra? Não, porque muda só do 2 para o 3. Eu não recomendo, mesmo porque, olha só, tem esses conectores extras aqui, ó. E aqui também. Isso aqui é por causa do áudio, aqui é o processador do áudio, acho que é o amplificador do áudio. Somente isso que muda. Por isso que a gente sempre recomenda a compra das placas, mesmo que lógica ou fonte igual, para evitar esse tipo de transtorno. Porque pode acontecer de ter esse tipo de problema. Só deixa eu pegar aqui a lógica que caiu. Aí. E assim vai, olha, é um serviço que eu gosto muito. Eu gosto desse meu trabalho de testar as peças, eu só não gosto muito de dar o suporte. O suporte é o que mais gasta tempo, cara, e às vezes você pega um cliente que está raivoso. Outra coisa que aconteceu esses dias também. Um cliente comprou uma placa lógica de projetor. O equipamento de projetor, cara, é o equipamento assim que mais causa problema. Por quê? Porque a gente envia a peça errada? Não, é porque os técnicos têm um péssimo diagnóstico. Projetor, ele é muito mais complexo do que próprio computador, notebook e assim por diante. Porque são vários componentes. E se um sensorzinho da carcaça, um sensor de temperatura, ou até mesmo o cooler estiver com problema, cara, você não vai conseguir fazer o seu projetor funcionar. E o cliente me mandou uma mensagem, né, pro José no caso, e falou, ó, tá com defeito, quero meu dinheiro de volta. Aí o José pediu a imagem e mandou pra mim. Aí, cara, eu bati o olho e falei, cara, esse daqui... Deixa eu só pegar mais uma caixa aqui. Aí esse aqui também vamos soldar. Só para, como eu disse antes, para aumentar a vida útil para o cliente, tá? Para esse trafinho aqui não dá problema. Aí voltando à história, né? Aí o cliente, ele comprou a placa lógica. E ele falou, tá com defeito. Quando eu fui atender o chamado, o cliente tinha instalado a placa lógica no projetor. Isso que é assistência técnica. Tinha instalado a placa lógica no monitor, no projetor, quer dizer, e o projetor estava dando imagem. Só que o defeito era naquela lente polarizante do bloco óptico, que aí deixava a imagem amarelada. Cara, se fosse a placa lógica, o projetor com defeito, o projetor nem ia dar imagem. E aí eu bati o olho e falei, não, meu senhor, isso daí é problema de bloco óptico, isso daí não tem nada a ver de placa lógica. Se fosse a placa, claro, sempre tem que ser educado. Isso aqui eu só estou contando de forma resumida, né? Não, meu senhor, isso aí se fosse a placa lógica nem ia ligar, imagina. É como se o cérebro de uma pessoa tivesse entrado em colapso.
a pessoa não ia conseguir mais nem falar. Bom, ia viver em estado vegetativo. E na placa, e nos projetores, isso acontece também, mas só que o projetor nem liga, né? Daí eu falei, ó, veja o bloco óptico e que é isso daí que é o problema, não é a placa lógica não. Aí passou uma semana e ele tentou mexer no bloco óptico, só que eu acho que deu problema. Aí o projetor começou a dar aqueles avisos da luz do LED, do power LED vermelho aceso intenso, o LED vento, temperatura e o LED temperatura e o LED de lâmpada, eles estavam piscando. Daí ele entrou em contato de novo com a gente e falou, ó, tá com defeito. E pela minha experiência, é a placa lógica. Cara, daí eu tive que procurar os tutoriais na internet, né? Aí, esse erro aí não é placa lógica. Às vezes pode ser placa lógica, né? Mas como ele já tinha recebido a placa lógica e estava em perfeito funcionamento, e ele mesmo mandou a print, ali não era placa lógica, ali era alguma outra coisa. Aí eu vi o pessoal resolvendo esse problema com limpeza, resolvendo o problema trocando a balaste, resolvendo o problema fazendo a substituição da própria balaste, mexendo nos conectores. Daí eu falei, olha, cara, isso daí você vai ter que ver a balaste, vai ter que ver os sensores e os outros componentes para você resolver, meu senhor. Sempre com linguagem informal, né? E aí ele não retornou não retornou mais o chamado. Só que daí, para mim também dar veracidade, eu encaminhei para ele o link dos erros mais comuns que a própria Epson, que o projetor era um Epson, que a própria Epson faz de erros mais comuns dos projetores, né? Eles colocam lá os códigos. Eu falei, ó, meu senhor, veja aqui, nem a própria Epson coloca esse erro como sendo da placa lógica. Então, eu recomendo que o senhor faça um diagnóstico ou leve numa assistência técnica especializada. Então, assim, às vezes, cara, o que me assusta não é vender a peça para um cliente leigo. Às vezes, o que me assusta é vender as peças para clientes que têm assistência técnica, porque os caras não sabem. Os caras não sabem mexer, meu Deus do céu, chega a ser... sei lá, é difícil, cara, tomar partido nessas coisas aí, porque as pessoas não estão mais estudando. Quem quer ter ciência técnica tem que estudar sempre, não pode ficar parando, não. Então, olha só, outro detalhe, quando tem o conector de áudio nas placas-fonte de monitor, pode ver que aqui tem um amplificador, ó. Sempre vai ter. É praxe. Aqui também outra placa lógica desse conjunto aqui. Aí vamos ver de qual que é esse daqui. Esse daqui é um AOC 936SWA. Outra coisa, se vocês um dia verem assim, eu quero comprar um monitor AOC, mas o seu modelo for 936SWAL e a peça que vocês forem ver para comprar é o 936SWA, não compre. A chance de dar erro é alta. Incompatibilidade. Porque assim, ó, aqui, por exemplo, esse conector, ele manda, vamos supor, 30 sinais elétricos. Às vezes vocês vão ver os cabos flat do monitor, ele se encaixa assim, ó. Aqui é o conector da tela e o cabo flat encaixa assim. Às vezes vocês vão ver que todos aqueles conectores têm os pontinhos, pensa aqui nos meus dedos como se fossem os pontinhos de ouro. Às vezes tem cabo que tem faltando 2, mais, quase metade. Por isso que às vezes dá erro de incompatibilidade. Por causa dessa situação de que uma placa lógica manda uma série de sinais elétricos e a outra não. Aí, como a tela foi configurada para receber os sinais elétricos da placa A e a placa B manda menos, da placa B não vai aceitar. Outra forma assim, de vocês não errarem na compra, claro, vocês também precisam ter um diagnóstico preciso, né? É sempre comprar aqui, ó, pelo código. O código dessa placa aqui, ó, é 715G3329-1-2, versão B. Isso aqui é como se fosse o CNPJ ou CPF da placa. Pode comprar. Olha, eu até hoje nunca tive nenhum problema trocando placa lógica de peças iguais, tá? De códigos iguais, desculpa. Então aqui vamos já para... Cara, ainda tem mais
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas para fazer o processamento. Então, deixa a caixa para cá. Ó, essa aqui é uma outra placa lógica. Coisa diferente? Não é diferente não. O único detalhe é que ela se alimenta da fonte externa. Geralmente essas placas aqui com a fonte externa, elas acabam danificando este componente aqui, ó. Aí vocês fazem a regravação do firmware. Outras vezes, cara, é o PWM dela que tá... Esse aqui eu não tô conseguindo identificar, não. Esse aqui eu vou ter que ver depois. Quando você faz a atualização de monitor, é esse firmware aqui que vocês atualizam. Então, esse aqui, como é um monitor que a fonte é externa, então a fonte já vai para outro caminho. Isso daqui, ó, é um LG Flatron 29EN33SSB. Ó a letra de médico aqui, ó. Olha só, tela sem riscos e placa ok. Às vezes a carcaça está muito arregaçada. Não vale a pena investir em carcaça. Às vezes você vai desvalorizar o teu equipamento porque a carcaça está ruim. Aí você vai ter que diminuir o preço. Vale a pena diminuir o preço? Não, se vocês puderem vender a placa lógica separada da tela. Então é isso que eu estou fazendo. A tela sem risco já foi. Quer dizer, está aqui para mim fazer o processamento dela também. Aí eu vou ter que dar mais uma olhada, identificar se tem risco ou não, e aí eu passo para venda. A placa ok, a placa está ok. Então tá aqui. Aí o que que faz? Qual que é o elemento crítico aqui? Claro que é o firmware, né? Que o pessoal chama o CI de BIOS. Aí nesse caso, eu também tenho que sempre tomar cuidado para não tampar o código da placa. Tá, então tá aqui, ó. Aqui tá o código da placa. Qual que é ele? EAX64 985.204 abre parênteses 1.0. Então não tem problema, podemos colocar aqui em cima. Aí você pode também dar até uma abraçada aqui, certo? Eu não tiro as almofadas, eu deixo. Raramente eu tiro, não vale a pena. Mas aí só vai atrapalhar o técnico a fazer a instalação. Aí vai ter que, o técnico daí vai ter que ele procurar de novo uma outra almofadinha para não dar curto. Olha só, vamos ver de qual monitor que é esse daqui. Esse aqui é um AOC E970 SWNL. Na moldura E970 SW. Esse aqui também vai ter que ir na descrição do anúncio. Tudo para evitar dar problema. Olha só, placas ok, tela ok. Esse daqui foi feito daí, olha o que aconteceu. Aqui daí teve a identificação de 1,5 centímetros de risco superficial. Então isso aí depois vai lá na descrição da tela. Como isso daqui é uma placa fonte de monitor LED, ele não tem aqueles conectores para o LED, certo? Então aqui não precisa fazer a ressoldagem do inverter, que é aquelas bobininhas lá. O nome correto é inverter, né? Que é o nome daquelas bobinas que vocês viram anteriormente. Aí para quem está nesse momento aqui, chegou agora, aí você pode ver ali anteriormente no vídeo, tá? Que vai estar lá tudo explicando para vocês. Certo? Então, de novo, tudo isso por estática. É bonito você chegar, receber uma placa usada. Eu já comprei muita placa usada. E aí eu chegava e via aquelas placas assim com o conectorzinho quebrado. Cara, eu particularmente não gostava. Então, tudo isso a gente vai deixando para ficar bonito, ficar alguma coisa caprichosa, né? Aí, aqui de novo, lacrar sempre, né, para identificação da placa. Vamos colocar aqui. Isso aqui é a placa Shanggong. Aí o código dela, por onde que eu pegaria? Eu pegaria aqui, ó. O código dela é 715 G6503 P020060001C. Não tem erro, tá? Comprou pelo código, não tem erro. Daí aqui é a placa lógica dela. Ah, e sempre lembrando, né? Pulseira antistática, para não dar problema. Então essa daqui, ó, daí aqui é o código dela, tá aqui. Não vou ficar lendo para não ficar maçante para vocês também. Então aqui tá bem limpinha. Não, em geral, sim, essas placas estão muito bem limpinhas. Tem alguns pontos encardidos que
Eu acabo não tirando, que fica aqui, geralmente depositando aqui atrás. Não vale a pena, é perca de tempo, é perda de tempo, né? Perca é verbo, perda é substantivo. Então, ó, aqui, esse componente aqui é o firmware, esse segundo aqui do lado direito. Aqui é onde vocês regravam a BIOS, entre aspas, da placa. Então é aqui que a gente vai ter que colocar. Tem muita piada, né? O pica-fio, que é o cara que não sabe o que está fazendo, que é mais a parte elétrica, né? Daí eu acabo, às vezes, trazendo também o conceito para cá. Então, beleza, né? Então, eu vou pausar o vídeo aqui agora, já que eu terminei a seção das placas de monitor, daí eu vou entrar para a seção de telas e também daí tem as peças de impressoras aqui para mim também mexer, beleza? Obrigado aí pela audiência e até a próxima.